Esse capítulo 1, sem mais delongas, vamos lá ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Quero justificar aqui a ausência da irmã Sandra, a missionária Sandra. A Sara, nossa filha mais velha, ainda está doente, se recuperando da virose. Então achamos por melhor ela não vir hoje para que a criança possa se resguardar. Nasceu o filho da filha do nosso irmão Mateus Lira, a Cecília, e nasceu também o Samuel essa semana, né? Na verdade, Samuel nasceu antes da virada do ano e hoje já está em casa. Então, nós estamos felizes que mais 2 membros do Avivamento na Palavra que nasceram. Então, que Deus continue abençoando a todos os irmãos que estão em casa. Compartilhe esse vídeo e vamos lá. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 9. Abra sua Bíblia e a gente vai com bem calma. Olhe para o seu irmão aí antes de eu começar aqui. Olhe para ele e pergunte assim para ele: irmão, não escutei, irmão, você ama a palavra do Senhor? Olhe para ele, irmão, então diga assim: então, seja bereano nessa noite. Tudo que a gente vai falar, você vai analisar aí, vai abrir a Bíblia, está aqui as mídias, né? Está aqui a mídia aqui para ajudar você, e vamos lá. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 9. Eu trabalhei o prólogo dessa carta no nosso culto da virada. Se você quiser acompanhar, depois você vai lá no canal e pega do capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 8. Nós trabalhamos aqui no dia 31. E hoje eu quero dar continuidade a esse livro. Eu estou chamando de Saga do Apocalipse. Apocalipse é um livro muito maravilhoso. E eu disse aqui no culto passado que eu preguei sobre ele, que ele está numa linguagem de apocalipsismo, que era uma linguagem muito comum para os crentes do século I. E quando João vem trabalhando isso aqui, do capítulo 1, do verso 9 ao verso de número 20, que é o final do primeiro capítulo, ele vai estar mostrando aqui a primeira visão do Cristo glorificado. E a visão do Cristo glorificado nesse capítulo vai apresentar alguns pontos muito necessários. Por exemplo, nós vamos ver um Cristo soberano, um Cristo eterno, um Cristo onisciente, um Cristo de justiça e um Cristo de paz. E essa visão em geral, em suma, ela vai ocorrer em todo o livro. João vai apresentar Cristo em todo o livro dessa forma. Essa é a perspectiva de João para esse livro. Nós falamos dos destinatários, nós falamos das cartas para as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós falamos como os primeiros crentes entenderam essa linguagem. Nós mostramos como a linguagem do apocalipsismo era comum àqueles crentes e o quanto o livro do Apocalipse precisa ser entendido. Falamos também, frisamos, que muitos crentes desistem de estudar o Apocalipse por causa que é um livro difícil. E alguns se perdem porque querem usar o estudo numa linguagem cronológica, num tempo cronológico. Vão do capítulo 1 ao capítulo 22 e a gente não estuda o Apocalipse dessa forma. Quando você vai, a gente não vai falar das visões ainda, nós vamos deixar para falar das visões mais lá na frente, mas quando você entende o Apocalipse, você vai observar que nos 22 capítulos que João está narrando, João, filho de Zebedeu, trouxemos também a alternativa que poderia ter sido um outro presbítero, João, que morou em Éfeso, que alguns pais da igreja disseram que ele foi o autor e não João, filho de Zebedeu. Mas quando você pega estudiosos sérios, você vai ver que o autor é João, o filho de Zebedeu. Então João vai trazer, dentro dos 22 capítulos, ele vai mostrar a mesma coisa que vai acontecer e vai ficar repetindo essa história, como eu disse, como um quebra-cabeça. Esse capítulo de número 1 aqui, essa primeira visão glorificada, é algo muito interessante da gente perceber. Capítulo 1, versículo 9, na sua Bíblia, por favor, olhem comigo e vamos lá. Ele vai escrever em primeira pessoa, ele diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos. Na aula passada, ou no culto passado, a gente vai observar que Patmos, você pega os livros, os comentários, eles têm pensamentos diferentes. Mas a maioria entende que é 16 quilômetros de comprimento por 10 de largura, que tinha algumas montanhas, ou mini montanhas de 300 metros de altura. Ela era uma prisão penal de Domiciano, ou dos imperadores romanos. E essa ilha aqui, ela não era uma ilha onde alguém que se levantava, de que forma eu colocar aqui? Ela não era uma ilha que punia bandidos, tá? Traficantes, estrupadores. Não, ela era uma ilha para prisioneiros políticos. E João, quando vai falar dessa prisão, ele vai se apresentar aqui como alguém que foi preso
porque pregou o evangelho e porque foi testemunha exclusiva de Jesus Cristo. E um ponto muito interessante para frisar nisso aqui é algo interessante. João, ele demonstra uma humildade muito marcante nessa carta. Por quê? Porque dos 12 apóstolos que andaram com Cristo, João é o único que está vivo na face da terra. Então, falando, João é o homem mais potente que tem vivo representando o cristianismo. Não tem ninguém na terra maior do que ele. Ou seja, ele é o último dos apóstolos, meu irmão. Então ele poderia usar dessa autoridade toda para escrever e dizer assim, olha, quem está escrevendo aqui é o apóstolo. Ele poderia ir mais além. Ele poderia dizer, quem está escrevendo aqui é o último apóstolo. Meu irmão, depois de mim não tem ninguém mais, todos já tinham morrido. Só que é interessante que ele vai tratar, olha, ele vai falar, capítulo 1, verso 9. Eu, João, vosso irmão. Então a gente percebe que na fala dele no verso 9, ele era familiar de todas as 7 igrejas. Leia o restante do versículo. Eu, vosso irmão e companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança em... Então você pode observar que ele está dizendo, irmão, isso aqui é algo maravilhoso. Por quê? Esse primeiro verso de número 9, olhe para mim. Esse primeiro verso de número 9, ele vai pegar a teologia da prosperidade e vai dar um basta nela de uma vez por todas. João está dizendo que o cristão vai ter como suma de vida tribulação, meu irmão, que é uma coisa que ninguém quer, né? Pergunta para o teu irmão aí, tu quer passar tribulação? Pergunta, irmão. O que ele te respondeu? Não quer, né, irmão? Tribulação fica para o pastor e para os obreiros, para a gente não. Mas ele está dizendo, ó, a suma vai ser eu, irmão de vocês, companheiro de vocês, nas perseguições e na... A gente pode observar aqui, coloque para mim, por favor, Atos capítulo de número 14, versículo de número 22. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, versículo de número 22. Isso, olha o que diz esse texto. Não está saindo naquela lá, tá? Ah, tá, é a minha vista então. Vou ler aqui. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé, mostrando que através de muitas tribulações, que através de quê? Nos importa entrar no reino de Deus. Só que aqui, irmão, há um paradoxo muito interessante, presta atenção. Apesar da igreja estar coparticipante das tribulações, é interessante que o versículo diz que a igreja, o reino que está vivendo no nome de Cristo, ele vai perseverar nas tribulações. Por quê? Porque se entende que a igreja, que é o reino, já está vivendo uma parte. Por exemplo, eu falei no culto passado que o reino não vai ser inaugurado. Quando você pega um pré-tribulacionista dispensacionalista, aqueles que acreditam no arrebatamento secreto, na grande tribulação que a igreja não vai passar, eles dizem que o reino só vai ser instaurado depois que Cristo reinar 1000 anos literais aqui com a igreja. Mas o amilenista, da qual faço parte da escola escatológica, acredita que o reino de Cristo, ele não vai ser inaugurado, ele já está inaugurado. Então a igreja já está participando desse reino. A igreja já está vivendo, só que presta atenção. Apesar da igreja estar participando, quando o reino de Deus, olhe para mim, irmão, para você entender isso aqui, senão você não vai entender. Quando a igreja participa do reino, o que é que o João está dizendo? Olha, existem 2 reinos. O reino de Satanás dominava. Mas quando a igreja começa a reinar, há uma divisão, porque o reino das trevas agora tem uma concorrência. E quem é a concorrência do reino das trevas? A igreja. Mas apesar da igreja já estar vivendo no reino eterno, que já está inaugurado, não completo, o famoso já e ainda não, existe ainda assim um reino das trevas. Só que o reino das trevas tem poder só para quem não faz parte do reino dos céus. Para quem é do reino dos céus, o reino das trevas não opera mais sobre ele. E é impressionante como João vai falar isso aqui nesse primeiro capítulo. Por quê? Porque o Cristo que está se apresentando, presta atenção, faz 60 anos que João não vê Jesus. Quantos anos? É um bom tempo, né, irmão? E agora Cristo vai se apresentar para ele aqui de uma maneira muito diferente. Versículo de número 10, por favor. 9 ainda. Achei-me na ilha Pátimos. Aonde? Olha por que ele está lá. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de... Quando eu fui ler Dr. Adolf Paul, eu li Dr. Adolf Paul, eu li George Led, Simon Sistemark, eu li... Tem mais um, meu Deus, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Eles são unânimes em dizer o seguinte: nesse tempo aqui,
o culto ao imperador já era feito. Então os Césares já se adoravam. E Domiciano, que foi quem colocou João aqui, já se considerava um deus. Então para ele não era nada bom João querer pregoar. Como ele é o último apóstolo e ele tem uma patente muito alta, não é nada bom para Domiciano saber que o Senhor de João não é ele, mas o Cristo. Então ele diz, olha, eu estou aqui preso por causa da palavra e porque eu sou testemunha fiel. Irmão, presta atenção. Se Cristo, o próprio Filho de Deus, disse, quando esteve aqui, que nós precisaríamos imitar o seu ministério em todos os aspectos, é por isso que muitos irmãos, isso não é um ato pessimista, mas é algo que está acontecendo, nós estamos vivenciando isso, a gente pensa assim, pastor, é errado a gente orar para que melhore? Claro que não. Você não quer viver bem, irmão? Sim ou não? Nós queremos viver bem, mas nós temos que estar preparados, porque esses homens aqui não foram privados de provações. Pegue a história da igreja e me diga um servo de Deus que não passou por provações. Aí a gente pega nós, a igreja brasileira, que nem gosta de orar, aí não quer passar provação. Então, preste atenção, isso não é uma palavra pessimista, mas é uma palavra que parece realista. Não pense você, daqui a algum tempo, no Rio de Janeiro já está proibido fazer alguns tipos de culto público. Então, de alguma forma, a igreja vai ter um cerco, ela vai se fechar. Se você acredita, se você é dessa escola, que vai piorar. Vai. E João está falando, olha, eu estou aqui porque eu sou testemunha daquilo que eu creio, da palavra fiel. Versículo de número 10. Agora, aqui nesse versículo tem algo muito interessante. Vamos lá. Versículo de número 10. Ele vai dizer assim, quem encontrou, diga eu. Achei-me em espírito. Meu irmão, aqui tem uma onda muito grande. Porque, o achei-me em espírito é diferente de no espírito que Paulo fala. O no espírito é o normal que tu tem que ver, que tu tem que viver. O crente tem que viver no... Só que João não está falando que ele está no espírito. João está falando, achei-me em espírito. Aí os estudiosos, que estudam bem mais do que eu, e eu fui consultá-los, que eu não sou besta, disseram o seguinte, o quê? Que esse em espírito aqui é um êxtase. Ele foi tomado por algo extraordinário. George Led vai dizer isso. Só que preste atenção. Alguns vão dizer não. João foi arrebatado literalmente. Deus tirou ele disso aqui. Preste atenção, irmão. O que Deus vai mostrar para João aqui, ou Cristo revelado, vai mostrar para João aqui, preste atenção nisso. E coloque isso na sua cabeça e nunca mais esqueça quando você for estudar o Apocalipse. O Apocalipse é muito mal entendido porque as pessoas olham para ele só como um livro que vai falar do futuro. E não! O Apocalipse está falando todo o tempo do presente, do passado e das coisas que vão acontecer. E todos esses acontecimentos aqui aconteceram para cada crente em sua geração. Preste atenção. Aí Adolfo Paul vai falar algo interessantíssimo. Só fala se você dá glória a essa. Isso, para melhorar e para ajudar o pastor. Qual é, pastor? Ele vai dizer o seguinte, olha, carne e sangue não pode herdar o reino. Não pode, carne e sangue não pode, antes do arrebatamento, ter algum contato no céu. Então ele está defendendo que João não foi arrebatado, mas que João teve um êxtase extraordinário de poder. Ele está dizendo assim, olha, João foi arrebatado. É como se Deus, escute isso, é como se o próprio Cristo tivesse tomado todas as faculdades mentais de João, dizendo assim, o que eu vou te mostrar, tu vai precisar escrever de uma tal maneira que tu não pode errar. Então, irmão, presta atenção nisso. Você aprendeu isso no culto passado. Uma mensagem vai chamando a outra. A profecia que João está escrevendo, ela está no mesmo cunho dos escritos do Antigo Testamento, sim ou não? Então ele está falando, olha, a profecia. Quando ele fala profecia, ele está dizendo assim, a mesma autoridade que os livros de Moisés, que os salmos, que os históricos, que os poéticos têm, tu tem também. Então, João, irmão, olha que coisa linda. O versículo de número 11, para te entender, lê lá. Dizendo, o que vês, escreve. O que vês, o quê? Preste atenção. Isso aqui é tão importante, olha para mim. Olha para mim, crente. Isso aqui é tão importante que Deus falou, eu não quero que tu fale de cabeça. Ele levou ele, por quê? Porque Deus não queria que João omitisse nenhuma vírgula. Ele vai falar isso no último capítulo. E Cristo não queria que João colocasse nenhum ponto.
Não, está tranquilo aqui. Nenhum ponto, olhe para mim. Aí o Senhor falou assim, leia o verso de número 10. Achei-me em espírito. Aí os adventistas não gostam dessa vírgula aqui. No dia do Senhor. Porque dia do Senhor aqui não é futuro. Dia do Senhor aqui é domingo. A igreja já tinha substituído, tá, adventista, o sábado pelo domingo. Eles já estavam guardando, porque no domingo Cristo ressuscitou. No domingo houve a ressurreição. Então João está tendo essa revelação aqui no domingo. Olhe para mim. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Irmão, preste atenção. Onde João estava? Responda para mim. Isso, mais alto, todo mundo. Onde João estava? Em Pátimos. E o que é que tem em Pátimos? Pátimos, olha para cá. É uma ilha, repita comigo, rochosa. E João está escutando ondas fortes. Aleluia. Pode deixar no mesmo naipe que estava esse aí. Vamos lá. Ele está ouvindo ondas baterem aonde? Na rocha. Só que presta atenção. A voz que ele escuta, olha o que ele fala no final do verso 10. Lê, crente, eu quero que tu leia. Ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. O barulho das ondas tocando na rocha era o que tinha a atenção de João. Só que agora ele escuta um barulho, meu Deus. E os autores, os estudiosos dizem que era algo ensurdecedor, era algo tenebroso, era algo que chamou, e olhei por trás de mim, irmão. Ele falou, e essa voz, leia, era como de trombeta. Verso 11, olha isso, preste atenção. Quero bater nos camaradas que gostam de ir para o monte para receber, para ver revelação. É tremendo. Sobe João em espírito, lá vai João. Vou te mostrar uma coisa. Agora presta coisa mais linda. Diga assim para mim, diga comigo, diga assim. Deus, não, diga melhor, diga Cristo, levou João, fale bonito, levou João ao monte para revelar a sua palavra. Você não entendeu. Sobe aqui, João. O camarada vai para o monte, ele desce, ele sabe CPF, ele sabe não sei o quê, ele sabe a cor do anjo, ele sabe quando é que Jesus vai voltar. São as pseudas revelações. Olha o interesse de Deus. Vem aqui. Sobe comigo em espírito. Vou tomar tuas... E tu vai escrever. Verso 11. O que vês, escreve. E olha a preocupação de Deus. E irmão, olha, irmão, aqui vão nascer as teorias, eu não sei se a gente vai conseguir ter tempo, porque é muita coisa, mas presta atenção. A carta que tu vais escrever, ela vai ser destinada para as 7 igrejas. Você aprendeu que 7 aqui é plenitude, completude. As 7 da Ásia estão representando todas as igrejas de todos os tempos, sim ou não? Então Deus está falando de uma forma geral, escreve. E aqui não é um caderno como está na tua mão. Os códices só vão aparecer 200 anos depois de Cristo, tá? Caderno na forma que tu usa, só 200 anos depois de Cristo. Ele está falando, pega um rolo. Glória. Escreve nesse rolo e manda para as 7 e... Aí olha isso. Aí ele diz, 12. E voltei-me para ver quem falava comigo. Aquele barulho daquela voz como de trombeta. Ele volta. Aí olha o que ele vê. E quem falava comigo, voltei-me para ver quem falava com, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. O problema dos intérpretes, alguns, é que eles querem pegar um livro simbólico e interpretar literalmente. O problema do pentecostal, que ele não se liberta de jeito nenhum, é que ele quer pegar um versículo e não quer analisar o que vem antes e o que vem depois. Quando ele olha, ele vê 7 candeeiros de ouro. 7 o que, irmão? Presta atenção para mim, vamos lá. 7 candeeiros de ouro. Lembra que João é judeu. E Zacarias, no capítulo 4, no verso 2, falou, presta atenção. Quem é a luz do mundo no Antigo Testamento? Israel. Só que Israel, no Antigo Testamento, é
é uno. Só que a igreja no Novo Testamento, de certa forma, é dividida. Presta atenção, Jesus disse para a igreja, antes de falar isso, o que é que um candeeiro faz? Qual é a função de um candeeiro? Para você que não sabe, o candeeiro é um lugar que coloca lá o óleo, a oliva, para ter luz. Qual é a função do candeeiro, irmão? É o quê? E qual é a função da igreja na terra? João está olhando e está dizendo, eu vejo 7 candeeiros de ouro. Ele está vendo a igreja. Hoje Israel de Cristo não é Israel judeu. Hoje Israel de Deus é quem? Somos nós. É como se Cristo estivesse dizendo assim, olha João, Israel cumpriu a parte só de trazer o Messias para o mundo, mas eles trouxeram o Messias e rejeitaram. Mas agora João não está vendo um candeeiro como Isaías, como Zacarias viu. João está vendo 7. E lá na frente ele diz que os 7 candeeiros são 7 o quê? Igrejas. Continua comigo, vamos lá. Aleluia. Qual a função do candeeiro? Já foi. No versículo de número, no meio dos 7, versículo 13. Vamos lá. E no meio dos 7 candeeiros, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. Ele pegou Zacarias 4:2. Agora ele vai para Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 13. Coloca esse texto para mim, por favor. Daniel, capítulo 7, versículo de número 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. Daniel 7, 13. No 3, vamos ler todo mundo? 1, 2, 3. Ele vai ver um filho do homem vestido com vestes de sacerdote. Algumas versões estão com uma túnica até os pés, ou com uma túnica talá, ou seja, uma túnica comprida. E ele vai assimilar que no meio dos candeeiros, que é a igreja, presta atenção, os 7 candeeiros, diga, são 7 igrejas. E no meio dos 7 candeeiros, ele vê um como um filho do... Quem é que está no meio da igreja? Ô irmão, pelo amor de Deus. Cristo Jesus está no meio da igreja. Prossiga comigo. Ele aparece com vestes de sumo sacerdote, o maior e o melhor. Aí do verso de número 13, ele vai citar, vamos lá, acompanhem comigo. 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã. Os cabelos aqui não denotam santidade. Eles denotam, os dias deles não podem ser contados. Não, você não entendeu. Apocalipse, capítulo 1, versículo 14. Os dias deles não podem ser contados. Os olhos como chama de onisciência. Olhos que tudo vê. Continua. Versículo 15, os pés semelhante ao bronze reluzente, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas. Aí versículo de número 16, tinha na mão direita na Bíblia toda significa autoridade colocada na mão de uma pessoa. Tinha na mão direita 7 estrelas, glória. 7 candeeiros são as igrejas, e 7 estrelas quem são? Os 7 anjos. Na mão direita dele está quem? Todas as igrejas e todos os 7 anjos. Os 7 anjos têm 2 teorias. Ou são os pastores mensageiros representantes de cada igreja, ou são anjos responsáveis por cada igreja. João está dizendo, olha, os cabelos deles são brancos como a neve. Ele é eterno, não tem como contar os dias dele. Os olhos deles são como chama de fogo. Ele é onisciente, tudo ele vê. O pé dele é como um latão reluzente. Ele é juiz de todas as coisas. Irmão, agora o que eu acho mais lindo nesse texto, presta atenção. Olha como a Bíblia é linda. Calma, vamos lá. Quando ele fala cabelos, ele vai usar como? Quando ele fala bronze, ele fala pés, semelhante. Quando ele fala voz, no verso 15, ele fala como? Vou repetir, Quando ele fala cabelo e cabeça branco, ele usa como? Como ele fala olhos, no verso 14, ele fala como? Quando no verso 15 ele fala pés, ele fala semelhante. Como e semelhante na língua portuguesa é o quê? É comparar. Presta atenção que isso aqui é uma coisa de doido. Se Cristo não arrebata João e não mexe aqui, ele não consegue passar, porque o que ele está vendo, homem nenhum nunca viu. Ô irmão, pelo amor de Deus.
Se você soubesse como é difícil pegar essas pepitas aqui, você dava um glória mais forte. Presta atenção para mim. O que ele está vendo aqui, ninguém nunca viu. E ele está tendo dificuldade de expressar o que ele está escrevendo. Tanto que ele está usando como semelhante. Ele está pegando coisas que ele conhece, glória, para mostrar o que ele nunca viu. Uma vez um professor falou algo no seminário que eu nunca esqueci. Ele disse assim, era como se eles pegassem João, e João fosse um índio que morasse numa selva onde nenhum missionário, nenhum homem nunca chegou, amarrasse um pano na cabeça desse índio, fosse lá na Avenida Paulista e soltasse ele 1 hora lá, deixasse ele ver tudo aquilo lá e voltava, ele barrava o olho e voltava para a tribo. Quando o índio chegasse lá, ele ia dizer, rapaz, eu vi uma saranduba lá imensa, eu vi uma... Ele não sabia. É o que João está fazendo aqui. E presta atenção, agora olha que coisa maravilhosa. Não sei se eu adianto ou se eu deixo para chegar até lá. Mas depois que João vê tudo isso, irmão, presta atenção. Ele fala assim, acabou de ver a visão, olhe para mim, por favor. E caí sobre seus pés como necros. Aí o Senhor se apresenta e fala, eu sou o Protos e o Escatom. Vou traduzir para o português, ele diz, eu sou o primeiro, eu sou o último. Calma, olhe para mim, olhe para cá. Pastor Narciso, isso aqui é interessante. Essa aqui eu só falo se você dá glória. Eu fico impressionado, e pode ficar com raiva de mim, não me convida mais para ir na tua vigília, não tem problema. A facilidade com que esses caras vê anjo, Miguel e Jesus nas vigílias. É impressionante. É Miguel com bandeja, é anjo de fogo, é vassoura de Jeová, é Jesus, o homem de branco, o último apóstolo, o cara mais potente espiritual da terra. Daniel, e vi e me prostrei aos seus pés. Ezequiel, foi para o chão. Zacarias, ficou mudo. E o cara que nem ora. Tá, presta atenção, olha só. Capítulo 1, verso 17, lá vai. Quando vi, caí aos seus, como? Só que, como eu disse para você, aqui não tem só justiça. Presta atenção. Quando ele caiu, olha o que diz o verso 17. Porém, a mesma mão direita que segura os candelabros, a mesma mão direita que segura as 7 estrelas, a mesma mão direita. Sabe o que é mais interessante? Olhe para mim, deixa eu adiantar um spoiler para você. Lá vai, ele vai dizer aqui, eu tenho a chave da morte e do... Só que aqui no Apocalipse, repita comigo, aparece falso profeta, besta, dragão, besta da terra, 2 testemunhas, fala crente, 2 testemunhas, grande Babilônia, mas nenhum desses tem uma chave. Oh glória, oh glória, mas esse aqui é tão poderoso, que ele pega com essa mão direita e fala assim, levanta rapaz, aleluia, versículo de número 17, não temas, essa palavra é consolação na Bíblia toda, eu sou o Prótons e o Escatom. Quando ele fala isso, João é judeu, e ele escreve para um povo que conhece de Bíblia do Antigo Testamento. Quando ele fala, eu sou o primeiro e o último, ele está dizendo, eu sou o Yahvé de Êxodo, capítulo 13. Ele diz, João, eu sou Deus, eu sou aquele que tu precisa para todas as coisas. Ó, presta atenção. Todo mundo que teve um contato com Cristo, ainda em carne, que entendeu quem ele era, ficou muito medo. A Bíblia diz que depois que o mar se acalmou, Marcos capítulo 4, versículo 35, ficou uma brisa suave. Aí o texto diz, e eles na hora da maresia estavam com medo. Só que quando a maresia acabou, eles estavam aterrorizados. Por quê? Porque eles entenderam que mais poderoso que o mar é aquele que tinha acalmado o mar. Você consegue entender isso? E aqui é a mesma coisa. Quando João reconhece quem está diante dele, eu fico imaginando, posso só fazer uma ilustração, tá? Não está aqui. Ele olhou porque ele conhecia quem era Cristo. Ele andou com ele 3 anos e meio, sim ou não? Ele colocou a cabeça dele no peito dele, sim ou não? Só que agora Cristo está com uma aparência diferente. Por quê, pastor? Porque o Cristo que está se apresentando aqui, ele não está mais...
se João perguntasse para ele, pai, quando tu volta aqui, ele sabia. Tu não entendeu? Porque lá os atributos estavam como? Descansando. Mas aqui, meu irmão, olha só, versículo 18. João, eu sou aquele que vive. Oh, só o Rafael deu glória. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos... Agora olha essa palavra de autoridade que ele vai falar no final do verso 18. E João, eu tenho para tu, pregador, que não quer estudar e fica falando para a tua igreja que o Senhor foi lá no inferno bater no diabo e pegar a chave. Vai ler Bíblia e vai estudar. A chave sempre esteve na mão dele. A única vez que você vai ver na Bíblia, a única, quer dizer, eu tenho a chave. Meu Deus, chave aqui não é literal, o inferno não tem porta. Para com esse negócio, não olha para o Apocalipse querendo fazer literal, não vai dar certo. Chave denota o quê? Autoridade. Eu sou o único que tem autoridade sobre a morte, e a palavra inferno aqui é Hades no grego. E sobre todos aqueles que estão mortos. É só, porque João, tu vai ver no dia do arrebatamento, quando eu rasgar o céu, quem está morto ressuscita. Por quê? Porque na mão dele. Ô glória. Agora olha que coisa linda. Nisso aqui, João não queria nem sair mais de Pátimo. Ô glória. Não, me deixa aqui que está bom demais. Isso ele não me deu nem no Monte das Oliveiras. Aí olha que ele vai fazer questão de novo. Verso 19, por favor. João, escreve. Tu não entendeu? Escreve. Presta atenção. O anjo. Cada igreja tinha um anjo. Repita comigo. Cada igreja tinha um anjo. Duas versões, duas teorias. As duas mais aceitas. Um desses anjos era o pastor da igreja, que também era o mensageiro. A outra teoria é que o anjo era anjo mesmo. Beleza. Só que presta atenção. Um anjo só tem uma pessoa no mundo que dá ordem para ele. Então tu pode orar na tua casa, Miguel, Gabriel, manda anjo de fogo, querubim. Pode orar. Se não vir a ordem. Está entendendo isso, irmão? Aí ele falou, João, eu dei a revelação para o meu filho, o meu filho deu para o anjo, e o anjo está passando para ti. E o Senhor não falou para ele, e tu fala para ele. Ele falou, escreve. Oh glória, aleluia. Diga para o seu irmão, sabe por quê? Porque revelação é só na palavra. Não, ele não entendeu. Levante a sua mão. Para com esse misticismo. Para que esse negócio amadurece na tua fé, meu irmão. Para que esse negócio, o anjo está subordinado ao que está escrito nesse livro aqui. O anjo tem que obedecer o que está escrito nesse livro aqui. Estou no tempo, está acabando. Lá vai. 1:19. Escreve, pois, essas coisas. Que viste, presente. Que viste, passado. Que são, presente. E o que hão de acontecer? Está vendo como o Apocalipse é para todos os tempos? Escreve do passado. Irmão, olha isso. Presta atenção nisso. Tu não der glória, meu irmão. O negócio é estreito. O Senhor está mostrando para esse homem aqui acontecimentos do tempo dele, antes dele. Pelo amor de Deus, irmão. Meu irmão. Vocês ainda não voltaram ainda valendo, né? Ele está mostrando coisas nos 3 tempos. Aleluia. Oh glória. Versículo de número 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas, olha como a pregação do próprio Senhor para João, a própria Bíblia pregando expositivamente. João não entendeu. Ele vai falar o que eram as estrelas e os candeeiros. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão, e os 7 candeeiros de ouro,
As 7 estrelas são anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7... Presta atenção nisso aqui. O candeeiro hoje é quem? Qual é o símbolo de Israel? O candeeiro. Olhe para mim. Só que a visão que João vê, irmão, olha isso aqui é lindo demais, olha para mim aqui. Só que a visão que João vê, o candeeiro é de ouro. O candeeiro é o quê? E ouro, para quem estuda Apocalipse, sabe que significa divindade. Significa o quê? Significa glorificação, divindade. E quem é o candeeiro? Não pegou, não? Se o candeeiro é de ouro, é que significa que o candeeiro está glorificado. E Cristo está dizendo que o candeeiro é a própria igreja. Então você não pegou de novo. Ele está dizendo, olha, a igreja, que é o candeeiro, que é a luz do mundo, que tem a responsabilidade, ela já está glorificada. Oh, glória. Leu 20, olha João, os 7 candeeiros de ouro, as 7 igrejas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7... Meu irmão. E o velhinho João, eu terminei aqui. Olha, o último verso, para terminar, o 20, só a frase que diz: o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita. E está para nascer alguém. A denotação de uma da palavra é que elas estão na minha mão fechada. É como se Cristo estivesse dizendo assim, ó, eu guardo todas elas. Na minha mão. Você é igreja? Esse texto está dizendo que um Deus soberano, onipotente, onisciente, onipresente e eterno anda no meio da igreja e que guarda toda a igreja. É isso que ele está falando aqui através da palavra para João. Amém ou não amém? Capítulo 2 e 3, ele vai falar das 7 igrejas do Apocalipse. E é isso que João queria ensinar ao povo do Senhor através dessa escrita. Aleluia. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Querido Senhor, é sempre um privilégio ouvir a Tua voz através da Tua palavra. E diante da nossa limitação, o Senhor tem nos abençoado, que possamos entender a Tua palavra. Esse livro, Senhor, ele foi escrito há mais de 2000 anos. Ele mexe com a nossa estrutura quando vamos estudá-lo. Possamos entender isso aqui, porque isso aqui diz respeito à nossa salvação, à Tua vinda, para conhecermos verdadeiramente quem Tu és. E todas as vezes que nós formos falar a Tua palavra, seja de qualquer livro, que o Senhor possa iluminar a nossa mente para nós compreendermos os Teus mistérios. E que possamos, Senhor amado, nos atentar àquilo que está escrito. E que toda vez que o Senhor levantar um profeta, porque existem sim homens que o Senhor usa, que ele possa falar baseado na Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos, meu Pai, nós Te agradecemos. Que o Senhor possa habitar no nosso coração e que o Teu nome seja glorificado. Que o Senhor possa alcançar cada irmão que não pôde chegar até aqui, mas a Tua palavra chegou até ele nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos, nós Te agradecemos. E que todos possam dizer, bata uma palma para o Rei Jesus.